que, nesta altura sim, tenho em linha o bastonário dos técnicos oficiais de contas, Dr. Domingos Azevedo. Boa tarde. Muito boa tarde. Que leitura faz do impacto das medidas deste orçamento, sobretudo a nível das empresas? Considera que o tecido empresarial português, e eu estou sobretudo a pensar nas pequenas e médias empresas, considera que o tecido empresarial está preparado para mais este choque fiscal? Evidentemente que este orçamento traz uma série de alterações que não são nada positivas para o tecido empresarial português. Desde logo, por uma série de introduções e conceitos no domínio dos direitos consagrados dos contribuintes, nomeadamente a dedução de prejuízos, confirmados pela contabilidade e restando em memória por parte dos próprios serviços da administração fiscal que têm esta competência, a exigência que aí é feita da certificação por um revisor é uma nítida contrariedade no que respeita ao direito constituído e um aliciamento a que os contribuintes não utilizem o mecanismo que lhe é legal, passando a pagar um imposto sobre a totalidade dos seus rendimentos. Ou seja, quando o Governo tem na sua proposta do Governo uma norma que, embora dizendo que vai ser regulamentada por portaria, mas que condiciona o direito à dedução dos prejuízos fiscais, a confirmação por um revisor oficial de contas, tem duas vertentes. A primeira é que o Governo não confia nos seus próprios serviços da administração fiscal e, porque tendo estes valores em memória e podendo permanentemente confirmar no ano seguinte se os valores deduzidos são ou não aqueles que ele tem em memória, e segundo, é uma autêntica descredibilidade para a contabilidade e para os profissionais da contabilidade, na medida em que aceita o resultado da contabilidade, mas depois vem-no questionar de uma forma perfeitamente incompreensível. Isto é um absurdo e é aquilo que nós costumamos dizer: se uma pessoa, para se defender de 5 tem que pagar 10, então a pessoa vai pagar os 5 porque lhe é mais rentável, mesmo sendo contra a lei, mesmo sendo ilegal, a pessoa acaba por fazer contas e diz: bom, mais me vale pagar do que estar a contestar. E por isso esta norma, que é essa memória não me traição, o número 10 do artigo 52 do Código do IRC, tem que obrigatoriamente cair, porque é contrária à ordem estabelecida no país, é contrária a todo o espírito subjacente à determinação da matéria coletável e é uma aberração que só cabe na cabeça das pessoas que não têm o mínimo da experiência do que é uma empresa e não têm o mínimo de sensibilidade o que é uma norma de direito estabelecida. Desconhecemos neste momento de quem terá sido o pai de tal monstruosidade, mas a Ordem irá contestar, irá inteirar-se junto do Ministério das Finanças o porquê desta aberração e lutará naturalmente até às últimas consequências para a sua eliminação. Uma segunda parte importante no que respeita às empresas tem a ver com as chamadas despesas, ou seja, o chamado imposto extraordinário, em que, uma vez mais, se lança o label da inveracidade contra os empresários, em que se aceita, por um lado, que sejam consideradas despesas, mas, por outro lado, tributa-se estas despesas, lançando para os contribuintes a obrigação de pagamento de despesas. Estamos a falar no imposto extraordinário sobre algumas despesas, nomeadamente as despesas sobre a deslocação, as despesas com veículos, as despesas sobre as chamadas despesas com os clientes, despesas de representação, e que fazem parte da vida normal das empresas e que hoje está a ser uma espécie de fonte inesgotável de atacamento dos resultados das empresas. Sabemos que existem, enfim, algumas situações que não correspondem inteiramente à verdade, mas na verdade o que está a assistir é que o Governo, em vez de atacar essas situações, está exatamente a caminhar no mesmo sentido. Ou seja, é o próprio Governo a criar medidas que são inerentes, que não têm nenhuma aderência à realidade, só no sentido de as empresas buscar dinheiro. Ora, isto não faz sentido nenhum. Na sua opinião, o que faria então falta para evitar estas situações que mencionou de abuso em relação a despesas de deslocação e de representação? Verdade, transparência e apego e respeito às normas estabelecidas. E talvez maior fiscalização ou não?
Diga? E maior fiscalização, talvez? Mas, valha-me Deus, como é que nós temos como é que podemos falar em fiscalização se é um governo que tenha uma norma que não ponha em dúvida o resultado apurado e depois vem dizer que para utilizar o resultado desse apuramento tem que ter um custo superior ao próprio benefício que advém desse apuramento? Isto é uma coisa absurda. Ou seja, é o governo entrar por métodos ilegais e que não fazem sentido nenhum. E por isso, se o governo vem dizer que os contribuintes podem faltar à verdade, é ele mesmo que lhe dá o exemplo, que é ele, o próprio governo, que falta à verdade perante os contribuintes. E isto é que não faz sentido. Ou seja, então entramos num processo complexo, que é um processo de desrespeito, e ninguém respeita ninguém. E por isso, independentemente das situações que atualmente temos, e todos sabemos que é necessário um orçamento que seja capaz de equilibrar as contas públicas, todos sabemos e todos temos consciência que os portugueses estão a viver acima das suas possibilidades. E todos sabemos que é necessário esse reequilíbrio. Só que esse reequilíbrio não pode assentar em premissas que não sejam premissas transparentes e premissas assentes em métodos legais. E aquilo a que nós assistimos é alguma ilegalidade no meio deste processo. Eu peço, por favor, para aquilo que eu digo, para ler a alteração proposta ao número 10 do artigo 52 do Código de RCE, que se aperceberão do absurdo que ali existe na determinação daquela norma. Ou seja, uma pequena e média empresa que tenha, num determinado exercício, por exemplo, 1.000 euros de prejuízo, no exercício seguinte, nos termos daquela norma, e esta empresa, cujo resultado lhe foi aceito no ano da sua produção, irá ter que pagar ao revisor oficial de contas, por exemplo, 1.500 euros para poder deduzir 1.000 euros. Ora, isto tem alguma lógica? O governo aceita, fica em memória com estes valores e depois vem questionar a sua utilização. Bom, isto é um absurdo. É um absurdo antirracional, anticognitivo e que só faz sentido que o governo então interiorizou que vale tudo, nomeadamente a mentira para os contribuintes, e então é isso que ele está a fazer. Isto não faz sentido nenhum num Estado de Direito, num Estado de verdade, em que todos nós procuramos, naturalmente, cumprir com as normas estabelecidas. Evidentemente que isto não põe em dúvida um outro tipo de questão. É se seria ou não possível fazer um orçamento diferente, dadas as circunstâncias atuais. Eu penso que nós continuamos a ter uma concepção de que o equilíbrio das contas públicas se há de continuar a fazer por esforço exclusivo dos contribuintes. Porque, não obstante, havendo alguns indícios da redução da despesa, nós continuamos a ver que a grande fatia do reequilíbrio das contas públicas continua a ser à custa dos contribuintes. Agradeço. E por isso, o próprio Estado, os próprios serviços, têm que, de uma maneira séria, questionar o funcionamento dos seus serviços, que são os sorbedouros do nosso dinheiro, do dinheiro dos nossos impostos. Tem que questionar o modus operandi desses mesmos serviços, o modo de financiamento, de funcionamento, e avaliar da sua utilidade, do regresso que esses serviços têm para os cidadãos, no sentido de, naturalmente, também questionarmos quais são os excessos e quais são a improdutividade de muitos serviços que nós temos aí e que não têm nenhum regresso para os cidadãos. Ou seja, nós temos que começar a questionar de uma forma séria, de uma forma estruturada, qual é o modus operandi, o modus de funcionamento dos serviços que dependem do orçamento do Estado, as autarquias, os nossos hospitais, as nossas escolas, todos aqueles serviços que funcionam com o nosso dinheiro, para, não de uma forma cega, de uma forma que inviabiliza o funcionamento do serviço e a função social que eles desempenham, mas de uma forma estruturada e racional, ver onde é que está o excesso e atuar em função desse excesso para que os cidadãos possam também ver compensado o esforço que eles fazem. Porque dizer hoje a uma família, diz, bom, fica com menos 200 euros no final do mês, ou 60 euros, há famílias que 20 e 50 euros é muito dinheiro. Críticas e sugestões do bastonário dos técnicos oficiais de conta, Dr. Domingos Azevedo, a quem agradeço a participação nesta emissão especial da TSF, bastonário dos técnicos oficiais de contas, aqui com críticas bastante severas a alguns artigos específicos do Orçamento de Estado, alguns artigos relacionados também com a atuação dos técnicos oficiais de contas. Mais uma participação nesta emissão especial da TSF.